discussão interessante surgiu na rede social no domingo. Jogadores que atuam no Brasil não têm nível para jogar a Copa do Mundo. Gente, isso é uma distorção. É uma distorção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tentar colocar um pouco de luz, até porque é impressionante como comentários anteriores que o jornalista faz são distorcidos, né? Por gente que não quer entender ou tem má intenção. Mas o debate é bom, então a gente vai abordar isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball. O aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você vai acompanhar o Campeonato Alemão assim que terminar a Copa do Mundo. Semana que vem, domingo, termina a Copa do Mundo. Na outra semana já tem jogo do Campeonato Alemão. O OneFootball vai acompanhar Primeira Divisão, Segunda Divisão, jogos com narração em português, além de outros campeonatos que você acompanha de graça no OneFootball. Enquanto a Copa continua, acompanhe no OneFootball notícias, informações e estatísticas em tempo real dos jogos dessas semifinais e da grande decisão, além, é claro, da definição do terceiro e do quarto colocados. Então faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo, uma maneira de você apoiar o canal, porque toda vez que alguém faz o download do OneFootball por intermédio dos links que disponibilizamos em nossos vídeos e lives, evidentemente o pessoal do OneFootball computa isso e fala, pô, o canal do Mauro César é um parceiro que vale a pena ter, então é uma maneira de você dar uma força para o canal e também, claro, você vai usufruir de todo o conteúdo do OneFootball sem nada pagar por isso, por que não? Faça o download do aplicativo ao final desse comentário, ok? Muito bem, a discussão é, jogadores que atuam no Brasil não têm nível para jogar na seleção porque eles jogam no Brasil. Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, se você pega a seleção brasileira, pega a seleção da Argentina, pega esses dois exemplos, tá? Seleção brasileira e seleção argentina. Você vai encontrar a maioria dos jogadores que vão formar a seleção do Brasil, a seleção da Argentina, será formada por atletas que atuam no futebol europeu. Né? Nos grandes clubes da Europa, clubes médios, menores, mas no futebol europeu. Porque lá está o dinheiro, lá estão os grandes clubes. Então os melhores jogadores são recrutados naturalmente. Isso não significa que todo mundo que joga na Europa seja melhor do que todo mundo que joga na Argentina ou no Brasil. Mas no grosso ali, dos 26 convocados, é claro que você vai ter uma maioria de atletas que atuam nos times da Europa. Né? O poderio econômico, a diferença o câmbio, a moeda, o euro, muito mais valorizado do que o real, ainda mais em relação ao peso argentino, evidentemente dão esse tom. São clubes que faturam mais, têm maior poder de investimento e vão lá e capturam os jogadores mais interessantes do país, seja o Brasil, seja a Argentina. Isso vale também, claro, para várias outras nações da América do Sul e até de outros continentes, até dentro da própria Europa. Os melhores jogadores franceses não atuam na França, né? Não atuam na França, atuam em outros países. Exceção, por exemplo, do Mbappé, por exemplo, que joga no Paris Saint-Germain, porque o PSG tem o dinheiro aqui do Catar. Porque se depender só do PSG, não teria bala para segurar o Mbappé e ter esses jogadores. Então, essa é uma realidade. Agora, o futebol inglês. Todos os jogadores da seleção da Inglaterra, que é uma boa seleção, merecia até avançar nessa Copa do Mundo, atuam no futebol inglês. Exceção, Bellingham, que é um jogador jovem que foi pinçado pelo Borussia Dortmund, parecido com o que aconteceu com o Sancho, que agora está no Manchester United, e joga então na Alemanha. Mas é uma exceção. Jogador muito novo que vai acabar indo para um time da Inglaterra cedo ou tarde. É a tendência natural. O Bellingham vai acabar jogando no futebol inglês. Por quê? Porque os times ingleses têm dinheiro, então os melhores ingleses atuam na Inglaterra, salvo exceções como essa. Correto? Então isso que fique bem claro. Agora vamos então ao jogador brasileiro, jogador argentino. Joga no futebol da Argentina, não tem nível para a seleção da Argentina. Joga no futebol brasileiro, não tem nível para jogar na seleção brasileira. Não é bem assim. A maioria não vai ter condição realmente. A maioria dos jogadores que atuam no futebol brasileiro ou no futebol da Argentina não estarão no patamar da seleção do Brasil e seleção da Argentina, porque eles enfrentarão concorrência de atletas melhores do que eles que atuam, em sua grande parte, no futebol europeu. Correto? Mas alguns jogadores que atuam no Brasil e na Argentina têm nível, sim, para jogar na Europa ou para jogar no futebol das seleções dos seus países. Mas por que eles não estão na Europa, então? Por uma série de situações. Tá? Às vezes porque pode estar ganhando muito bem, pode estar numa situação muito privilegiada, porque o clube sul-americano pode ter mais condição de investimento do que médios e pequenos da Europa. Então é preciso entender essa realidade. Então vamos citar alguns nomes específicos aqui. Pedro foi para a Europa, voltou para o futebol da América do Sul, acabou não ficando lá na Fiorentina. O Pedro não tem nível para jogar na Premier League? Você acha isso? Pelo amor de Deus, gente, o Pedro tem nível para jogar na Premier League. Talvez não para jogar nos top de linha, mas acho que o Pedro não jogaria num time de um porte médio para baixo da Premier League? Jogaria. Ele tem qualidade para isso.
O Everton Ribeiro, outro que está aqui jogador que atua no Brasil, foi convocado. Ele não tem nível para jogar na Premier League. Ele poderia jogar no time da Premier League, não nos top de linha, acho que não, mas nos times de médio para baixo, sim. Da mesma maneira que Gustavo Scarpa, que poderia estar na seleção brasileira, que tem bola para isso, vai jogar no Nottingham Forest. Tem nível para jogar no futebol inglês. E talvez até indo bem no Forest, ele consiga passar por um clube de maior expressão do que o Forest é hoje, né? Que é um clube que vem da segunda divisão, embora tenha sido já bicampeão da Europa e tudo mais, tenha muitas glórias no passado. Então existem jogadores do futebol brasileiro que têm condições de jogar na Premier League e que não estão jogando por uma série de situações. O mercado não absorveu, chegou a uma certa idade, ou, no caso específico do Pedro, ele custou 14 milhões de euros ao Flamengo e ganhou um salário altíssimo. Ou seja, ele está no Brasil vivendo um patamar de Europa. O mesmo vale para o Gabigol, o mesmo vale para o Dudu no Palmeiras, que está já no último ano de contrato, o mesmo vale para o Arrascaeta, que é uruguaio, jogou muito bem a Copa do Mundo. O Arrascaeta joga no futebol brasileiro e atuou na seleção do Uruguai e jogou bem quando foi colocado em campo como titular. Então, isso não é uma regra, gente. No grosso, a maioria dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, eles perdem, né, na dividida, na disputa por vaga em seleção, para atletas que atuam lá fora, na Europa. Claro que sim. Mas alguns têm bola para jogar no futebol de seleção. O goleiro Everton não poderia jogar no time da Premier League? Você acha que não? Eu acho que sim. O goleiro do Palmeiras é um ótimo goleiro. Por que ele não poderia jogar no time da Premier League? Será que o Pickford, goleiro da seleção inglesa, é melhor hoje do que o Everton? Eu acho que não. Eu acho que não. E é o goleiro da seleção da Inglaterra, joga no Everton. Então, existem sim jogadores no Brasil, alguns que têm nível para a seleção do Brasil, que têm nível para jogar na Europa, que não estão por questões de mercado ou porque estão muito bem. Por exemplo, quem vai contratar o Arrascaeta hoje com 28 anos, pagando uma quantia que o Flamengo queira vender? Muito difícil. E o Flamengo não está matando cachorro a grito, como o Palmeiras não está, não vai vender barato. Se alguém quiser levar a Arrascaeta, o Flamengo vai pedir um caminhão de dinheiro e aí dificilmente os clubes vão fazer tanto investimento num jogador que atua na América do Sul que já está com 28 anos. Então ele acaba ficando no Brasil, mas ele ganhou um salário europeu no Flamengo, gente. O Gabigol ganhou um salário europeu no Flamengo, o Bruno Henrique ganhou um salário europeu no Flamengo. Você acha que o Bruno Henrique não jogaria numa seleção? Ele no auge, jogando que jogou em 19 e 20, agora está machucado. Não tem nível para jogar numa seleção, Bruno Henrique? Eu acho que tem. Você acha que ele não jogaria no time da Premier League? Ele na ponta dos cascos, se tivesse inteiro? Claro que sim. Sem dúvida que sim. Então, a realidade é, na Premier League você tem jogadores top de linha, tem jogadores médios, jogadores de times menores, e muitos brasileiros e argentinos que estão jogando no futebol desses países poderiam se inserir na Premier League, como em outras ligas europeias. Então, a regra não é essa. Tá? A medição real, o que mede mesmo a qualidade do jogador, se você pensar no alto nível, são os campeonatos mais disputados. Mas na formação de uma seleção, você vai encontrar alguns jogadores do futebol brasileiro que conseguem penetrar nesse núcleo duro. Porque tem qualidade para isso e, eventualmente, naquela posição, ele é melhor, não tem tanta concorrência, ele é melhor do que outros que estão ali tentando se firmar. Por exemplo, lateral direito. Seleção do Brasil não tem um lateral direito, não tinha um lateral direito que fosse dono da posição para essa Copa. O Kelvin, jogador do Atlético Paranaense, é muito novinho, muito jovem. Mas se ele tivesse sido testado pelo Tite e tivesse ido bem, talvez pudesse ser o lateral da seleção. Só que o Tite queria um lateral com outra característica. É o lateral que ele apoia. O Abner do Atlético também. Esses caras não precisam ir para a Europa para serem bons, eles já são bons. Agora eu vou chegar no outro exemplo, o exemplo da Argentina. 2 jogadores titulares da seleção de Scaloni, Lionel Scaloni, atuavam há pouquíssimo tempo no River Plate. Julián Álvares, hoje é o atacante do Manchester City. Não é titular absoluto, mas entra sempre dos jogos. Virou titular na Copa do Mundo da seleção argentina. O Enzo Fernandes já era titular e batedor de pênaltis do River Plate do Galhardo, quando foi vendido ao Benfica. Você acha que o Enzo passou a jogar a bola que ele joga para ser titular da seleção da Argentina na Copa só porque ele foi para o Benfica? Não, já jogava muito no Defesa e Justiça, que os clubes brasileiros não percebiam, emprestado pelo River, quando reincorporado ao River a pedido do treinador de então, e quando virou titular da equipe. O mesmo vale para o Álvares. Então, se eles jogassem no River Plate, eles estariam jogando no nível que eles jogam no Benfica, porque eles já eram bons ali, então há meses estão no Benfica. Eles vão evoluir mais? Creio que sim. Mas não foi uma transformação porque pegaram um avião para Portugal. Eles já eram bons no River Plate, já tinham nível para a seleção da Argentina. Então sempre vai existir um ou outro jogador que vai ter nível para jogar numa seleção do Brasil e da Argentina, mesmo atuando em clubes dos seus respectivos países. Mas serão minoria. E vai depender do quê? Da qualidade deles, das circunstâncias que fazem com que eles fiquem no futebol brasileiro ou futebol argentino, e também da concorrência na posição. Às vezes a concorrência é menor em uma posição determinada e o cara tem mais chance. E aí ele consegue penetrar ali naquele grupo de convocados. Então não significa que o cara não tenha nível só porque ele joga no Brasil. Isso é um raciocínio totalmente torto. Ou porque ele joga na Argentina. A maioria não tem nível.
Quer um exemplo? Eu critiquei na época, em 2018, a presença do Fagner como lateral da seleção brasileira, porque eu achava que o Fagner não tinha nível para ser o titular ali, como jogou até contra a Bélgica, da seleção do Brasil. Um bom jogador para consumo interno. Mas para a seleção, eu acho que não. Eu acho que não tinha essa bola toda. O Tite levou porque é um jogador da confiança dele, que ele conhecia do Corinthians, que também é o direito dele. Mas eu acho que o Fagner é bom no Corinthians, mas não nesse nível. Como vários outros jogadores são bons para o consumo do futebol brasileiro, mas não para o nível de uma Copa do Mundo. Vai depender de uma série de questões. Então não é uma regra que vai determinar. Aí podemos pegar, por exemplo, na seleção do Brasil. Rafinha atuava na Premier League, Leeds United. Hoje está no Barcelona. Jogou bem a Copa do Mundo? Não. Porque ele é ruim? Não, ele é um belo jogador, mas não jogou bem a Copa do Mundo. Não é porque joga na Europa, joga no Brasil. O mesmo vale para o Antony, que é um ótimo atacante. Quando entrou também não conseguiu vingar. Atua no Manchester United, antes atuava no Ajax. No grosso, na quantidade, você vai pensar poucos jogadores que atuam no futebol brasileiro que terão condições de brigar por uma posição na seleção. O mesmo vale do futebol da Argentina. Mas alguns terão condições sim, por uma concorrência menor, porque tem nível de Europa, mas estão no Brasil por circunstâncias. E, detalhe, com clubes que se fortalecem financeiramente, como Palmeiras e Flamengo, você vai sim encontrar jogadores que não estarão na Europa. E por quê? Porque eles ganham muito bem, quase tão bem como se estivessem atuando no futebol europeu. Porque eles jogam em times que brigam por títulos e o mercado para eles na Europa talvez só acene com possibilidades em times menores, e aí o cara prefere brigar por títulos no Brasil do que brigar para não cair ou coisa parecida num time da Europa. Então é o mercado que determina isso, uma série de situações. Então, eventualmente, você vai encontrar jogadores com nível de Europa que vão atuar aqui. E clubes com dinheiro não vão vender jogador para a Europa por qualquer bicharia. Vão reter jogadores de qualidade porque eles têm condições de fazer isso. Até buscando jogadores. O Flamengo traz jogadores da Europa já. Tem contratado jogadores do futebol europeu. O Palmeiras também já contratou jogadores do futebol europeu. Então, essa é uma realidade desses clubes que conseguem até trazer atletas que têm nível para jogar lá no chamado Velho Mundo. Então, não existe uma regra. Não existe uma regra fixa. Joga no futebol brasileiro, não pode jogar no futebol da Europa. Mas é claro que jogando na Premier League, você é mais desafiado, você é mais testado. Isso é evidente. Mas mesmo jogando no futebol da América do Sul, alguns jogadores podem se destacar e mostrar que podem ser úteis a uma seleção. Tá? Os dois argentinos que eu citei, acho que são exemplos muito bons, como alguns brasileiros que foram até a Copa do Mundo e outros que poderiam ter ido, como o caso do Dudu, do Gustavo Scarpa, do Guilherme Arana, que se machucou, que poderia ter ido à Copa do Mundo. O Arana bateu na Europa e voltou igual o Pedro. Então alguém vai dizer que o Arana é ruim, que o Arana não pode jogar na seleção, porque ele não ficou na Europa? Ele poderia jogar na Europa também, por que não? Então vamos tentar entender isso de uma forma menos clubista e mais próxima da realidade. O Pedro tem nível para jogar na seleção, o Everton Ribeiro tem nível, são ótimos jogadores, o Everton tem nível para jogar na seleção e outros também têm nível para jogar na seleção, como o Gabigol, como é o caso do Gustavo Gomes, se fosse brasileiro, poderia jogar na seleção brasileira, caso do Dudu, que poderia ser convocado, o Scarpa, que agora está indo para a Inglaterra, mas que deveria até ter sido convocado em alguns momentos pelo técnico Tite, o Rafael Veiga poderia ter sido observado em alguns momentos também, não foi chamado, poderia ter sido visto em ação em alguns momentos, no meio de um processo aí de tanto tempo convocando jogadores. Então você tem, só para citar Flamengo e Palmeiras, tá, gente? Você vai encontrar até em outros clubes alguns bons jogadores. Eu posso citar aqui mais um jogador também que poderia ter ido para a Copa do Mundo, se não tivesse a concorrência que enfrentava na sua posição. André do Fluminense, muito jovem, mas excelente jogador e muito maduro dentro de campo. Ele poderia ajudar a seleção brasileira, mas a concorrência do setor era muito grande. Casimiro, o Fred, que o técnico Tite gosta muito dele, não abria mão, e foi titular por muito tempo. Fabinho, Bruno Guimarães, da idade ali mais ou menos, da faixa etária dele ainda, o Danilo concorrendo com ele, do Palmeiras. O próprio João Gomes, que eu acho que é de um nível um pouco abaixo, muito bom jogador, mas acho que o André é melhor, também muito comentado. Então, muitos volantes ali, muita gente na posição do André. Se a posição de volante, nesse ano de 2022, tivesse uma carência, como por exemplo, lateral direita, né, talvez o André fosse convocado, mesmo jovem. Ou seja, joga no Fluminense, poderia ir para a Copa do Mundo, por que não? Poderia ir para a Copa do Mundo. Jogador excelente, jovem, mas jogador muito bom. Então, não existe regra, tá? Existe, assim, uma conclusão óbvia. Quem atua na Europa é mais desafiado tecnicamente. E quem atua na Europa, no grosso, na maioria, são jogadores de um nível melhor. Esses caras vão preencher a maioria das vagas numa convocação, seja ela qual for. Mas alguns que atuam no Brasil podem entrar nesse grupo. São jogadores que são muito bons e que teriam até nível para jogar no futebol da Europa, não estão lá por uma série de situações, até por opção, em alguns casos. O Dudu,
É melhor ser um ídolo do Palmeiras ou jogar num pequeno time da Itália? Muito melhor ser um ídolo histórico do Palmeiras. E esses caras são muito bem remunerados. Então, existem clubes e jogadores que criam uma situação entre eles que torna desinteressante o mercado lá de fora. Por questões econômicas e por questões até profissionais. Não existe generalização. Tá? Agora, alguns jogadores eventualmente convocados não têm nível para jogar em seleção brasileira. Para mim era o caso do Fábio, especificamente, que na Copa passada, na minha opinião, só foi convocado porque o Tite o conhecia bem e gostava dele dos tempos do Corinthians. É um bom lateral, um jogador experiente, mas não para jogar a Copa do Mundo. Aí é a minha opinião apenas. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo da descrição do vídeo. No OneFootball você encontra as fichas com as estatísticas do desempenho de todos esses jogadores que eu citei. É só você entrar lá e pesquisar que você vai encontrar, tá? OneFootball, faça o download do aplicativo e você vai curtir todo esse conteúdo sem nada a pagar por ele. Lembrando sempre os links aqui na nossa descrição do vídeo. Canal de cortes, melhor das nossas lives. Clube de membros, participe do Clube de Membros, apoie o canal. Use 360, produtos do canal, canecas, camisetas bem bacanas, use o cupom Mauro, você vai ter desconto na compra de qualquer produto. Blog do Mauro César, todo dia, novos textos no UOL Esporte. E claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo. Seguimos aqui no Catar, até o final da Copa, falando de futebol, de Copa do Mundo e acompanhando aqui o que acontece nesse Mundial, que vai agora para as semifinais, para a grande final no domingo, dia 18. É isso, valeu e saudações.